Abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós estamos nessa série de exposição na carta de Paulo aos Efésios. Então eu quero que você me acompanhe na leitura. Veremos a partir do versículo 15, indo até o versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos tratar acerca dos efeitos da plenitude do Espírito Santo na vida de um crente. É óbvio que todo crente deseja ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu quero apresentar a vocês o que é ser cheio do Espírito Santo, quais são os efeitos dessa plenitude do Espírito Santo em nós, ou seja, como isso na prática transforma e muda as nossas atitudes. Nós estamos no livro de Efésios já há um bom tempo, hoje é o 30º sermão nesta carta. Nós já aprendemos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, quando estávamos subindo o alto daquela montanha, nós aprendemos ali verdades teológicas, verdades profundas. Chegamos lá no topo daquela alta montanha teológica, cheia de conhecimento, cheia de doutrina, cheia de teologia. Mas Paulo, como um pássaro, faz com um filhotinho, nos empurra lá de cima, nos joga para baixo. Agora vocês precisam pegar toda a sua teologia, todo o seu conhecimento e colocar em prática. Então, a partir do capítulo 4, Paulo nos traz a realidade da vida comum. Paulo tratará, do capítulo 4 ao 6, da vida cristã dentro da comunidade, da vida cristã no lar e da vida cristã fora do lar, no seu habitat, no seu trabalho. Mas para viver de maneira digna da nossa vocação, conforme é proposto por Paulo no versículo 1 do capítulo 4, é preciso que o crente seja cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, será impossível ser um bom membro de uma igreja. Será impossível ser um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Sem o Espírito Santo, será impossível ser um crente no trabalho. É preciso, então, que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. E é interessante que, mais uma vez, o Espírito Santo aparece nas penas de Paulo. Ele já apareceu inúmeras vezes nessa carta, apareceu no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro, no quarto e agora no quinto capítulo. O Espírito Santo é de fundamental importância para a cristandade, porque é através do Espírito Santo que nós nos santificamos. Ele nos conduz à palavra, Ele trabalha em nossos corações à medida em que nós somos expostos à palavra de Deus. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já aprendemos que Ele é aquele quem nos cela, Ele é a nossa garantia da salvação. Já aprendemos que os nossos pecados entristecem o Espírito Santo. E agora nós aprenderemos que todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Se você correr os teus olhos lá para o versículo 18, Paulo nos dá uma ordem. Não é uma opção, não é uma escolha, é uma ordem. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não é que você tem opção, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Esse versículo 18 é um daqueles textos conhecidíssimos da cristandade. E geralmente, textos conhecidíssimos são os textos mais mal compreendidos. Por que as pessoas compreendem de maneira equivocada esse texto? Primeiro, porque não leva em conta o contexto. É só você ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, que você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas também interpretam essa passagem de forma errada,
porque certos movimentos ressignificaram o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu quero, nesse sermão, responder a 4 questões. Primeiro, o que significa deixar-se encher com o Espírito Santo? Segunda questão, quais são os resultados encontrados naqueles que são cheios do Espírito Santo? Terceiro, quais são as características de alguém que é cheio do Espírito Santo? E depois, quais são as evidências de que alguém é cheio do Espírito Santo? Sendo assim, corra os teus olhos no primeiro versículo dessa manhã, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, e daqui a pouco eu vou expor essa parte, que o crente cheio do Espírito Santo, ele é aquele que sabe compreender o seu tempo. É aquele que sabe aproveitar todas as oportunidades, é aquele que age como um sábio. Então hoje nós vamos aprender que o homem sábio é o homem cheio do Espírito Santo. Já por outro lado, aquele crente que é vazio do Espírito Santo, cheio de si mesmo, ele é insensato, ele age como tolo. Mas a pergunta que fica ainda no ar é: o que significa deixar-se encher com o Espírito Santo? O que significa? Prontamente, eu respondo que ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele. Ser totalmente controlado por Ele. E você vai evidenciar isso através da sua atitude, através da sua vida, através do fruto do Espírito presente em você. De pronto, eu respondo que ser cheio do Espírito Santo significa transbordar do fruto do Espírito. Mas deixe eu fazer algumas considerações com vocês ainda. O primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente é que ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de ser batizado com ou no Espírito Santo. Tem havido uma certa confusão quanto a isso. Alguns confundem ser cheio do Espírito Santo com ser batizado com o Espírito Santo. Mas como diz o nosso irmão Sérgio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos confundir. O fato é que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente, nós já vimos isso em sermões passados. Já aprendemos que todo crente é batizado com o Espírito Santo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, eu não vou expor isso aqui por conta do tempo, mas pode me procurar, terei prazer em lhe responder. Mas todo crente é cheio do Espírito Santo, mas todo crente é batizado com o Espírito Santo, mas pode não estar cheio, pode estar vazio. Por isso o apóstolo Paulo está dando essa ordem àqueles irmãos em Éfeso e aos irmãos dessa igreja em Nishio. Vocês que foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, foram salvos, alcançados, quando o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, vocês creram em Cristo, creram no Evangelho, então agora vocês precisam se encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, para nos explicar o que significa ser cheio dessa plenitude do Espírito Santo, ele recorreu a uma realidade que pode ser percebida na vida daqueles que se embriagam com vinho. O que nós percebemos na vida daqueles que se embriagam com vinho? O apóstolo Paulo, ele traz esta ilustração para nos ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós teremos um contraste aqui nesse texto. O versículo 18 diz: não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Algumas pessoas, olhando para esse texto, olham para uma pessoa embriagada e percebem que uma pessoa embriagada, ela não fala coisa com coisa. Uma pessoa embriagada age irracionalmente. Então tais pessoas entendem, bom, se há um contraste aqui, isso significa que aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo faz a mesma coisa. Fala coisas sem sentido, age como, às vezes, animal, cai no chão, faz algumas coisas fora da razão. Mas essa ideia não é a que está presente aqui no texto. A ideia de Paulo é mostrar, sim, que há um contraste, há certas semelhanças, mas ele aponta em outra direção. O bêbado, de fato, ele perde o controle de todas as suas faculdades.
Já o homem cheio do Espírito Santo é o oposto. Ele tem o controle de todas as suas emoções. O bêbado, ele ataca as pessoas com suas palavras. O homem cheio do Espírito Santo, ele trava a sua língua. O bêbado é alguém tolo, que não sabe o que está fazendo, é agressivo às vezes. Já o homem cheio do Espírito Santo, ele tem como fruto do Espírito em sua vida mansidão. É essa distinção que o apóstolo Paulo quer nos mostrar. Esse é o propósito de Paulo. Paulo não quer apenas atacar aqui a embriaguez, que é condenável, mas o propósito principal de Paulo é fornecer a título de contraste e semelhanças aquilo que ele quer comunicar aos seus leitores. O que é ser cheio do Espírito Santo? Aqueles que se embriagam pelo álcool passam a ter uma alteração comportamental. Você já deve ter presenciado isso, já deve ter assistido em filmes, talvez você já foi alguém assim, alcoólatra no seu passado. Você sabe que aquelas pessoas que se embriagam, elas alteram o seu comportamento de uma forma absurda. Se você vê alguém, essa pessoa sóbria, ela é uma pessoa. Quando ela bebe, ela é outra pessoa. E ocorrem várias e várias alterações no comportamento dessas pessoas. Alguns, quando se embriagam, perdem o controle verbal, falam coisas absurdas que não falariam se estivesse são, sem a influência do álcool. Outros perdem o controle emocional, ficam alegres demais, dão risada à toa. Outros ficam depressivos, começam a chorar. Alguns perdem o controle moral, falam obscenidades, coisas que não falariam se não estivesse sob o efeito do álcool. Alguns até perdem o controle físico, não conseguem ficar em pé. Outros partem para a violência, começam a atacar os outros. Alguns começam a abraçar todo mundo, é o amigão de todos. A pessoa debaixo do efeito do álcool, ela é dominada pelo álcool, por isso ela age assim, ela perde o seu controle. Elas estão debaixo do domínio do álcool. Já por outro lado, o crente cheio do Espírito Santo, ele é dominado também. Ele é dominado pelo Santo Espírito de Deus. E esse domínio faz com que ele mude as suas atitudes. Se ele era agressivo, ele não vai ser mais. Se ele era mentiroso, ele não vai ser mais. Ele muda. Se o álcool desemboca em descontrole total, a plenitude do Espírito Santo, por outro lado, desemboca no controle total, no autocontrole. Porque o domínio próprio é do fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito. Então, assim como aqueles que estão sob a influência do álcool mudam sua maneira de agir, o crente também, quando cheio do Espírito Santo, muda por completo. Ele se torna mais parecido com Cristo, porque ele produz em sua vida o fruto do Espírito. É muito estranho o entendimento moderno acerca desse texto. Para algumas pessoas de algumas alas do cristianismo, ser cheio do Espírito Santo desemboca em descontrole emocional, descontrole cognitivo. Algumas pessoas, por supostamente estarem cheias do Espírito Santo, caem no chão, imitam animais, falam coisas sem nenhum sentido. Como disse anteriormente, isso é uma ressignificação do que significa ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, nesse texto, nos leva numa outra direção, num outro caminho. Vejamos então quais são as marcas na vida de um crente que é cheio do Espírito Santo. Quais são as características de alguém que é cheio do Espírito Santo? O que o Espírito Santo produz na vida de um crente quando ele é cheio do Espírito? Essa questão aqui é de fundamental importância, como eu disse anteriormente. Tem havido um mal entendido quanto à reação do Espírito Santo na vida do crente. Para algumas pessoas, a evidência que você está cheio do Espírito Santo é que se você experimentou algum êxtase, você saiu de si, parou em uma outra dimensão. Alguns pregadores chegam até a chamar pessoas à frente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente que eu vou orar por você, que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Isso é impossível. Isso é impossível.
Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência mística. É uma experiência comportamental. Eu posso orar para você ser cheio do Espírito Santo, mas não é assim que a coisa funciona. Você não vai ser cheio do Espírito Santo porque eu orei por você. Logo mais nós veremos como nós devemos agir, ou o que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo. Vocês vão ver que não é vindo aqui à frente. Não é eu impor as mãos em vocês. Existe na palavra de Deus uma diretriz. E nós precisamos aprender, porque temos que ser cheios do Espírito Santo, porque isso é uma ordem. Mas quais são as evidências ou características de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Essa é a grande questão. E a resposta é fácil, e vocês já sabem. Vocês já sabem. A resposta está em tudo o que aprendemos no capítulo 4, 5 e que vamos aprender no capítulo 6. Vocês já aprenderam quais são as evidências. Lembra que nós descemos da montanha teológica? O que Paulo começou a nos ensinar a partir do versículo 1 do capítulo 4? A como viver nesse mundo de maneira digna da nossa vocação. Só que agora ele está nos dizendo que para a gente viver de maneira digna da nossa vocação, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele consegue viver de maneira digna da sua vocação. Essa é a verdade que está aqui no texto. Então as características, ou os imperativos que nós vimos até o presente momento, só serão possíveis de serem cumpridos por nós, obedecidos, se formos cheios do Espírito Santo. Quero fazer um resumo do que nós aprendemos até agora, para que você perceba as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Primeiro, não vai dar para ler, só me acompanhe. Ele vive de acordo com a sua vocação, versículo 1 do capítulo 4. No versículo 2, o homem cheio do Espírito Santo é aquele que é humilde, é dócil, é paciente, ele suporta uns aos outros em amor. No versículo 3, o homem cheio do Espírito Santo, ele faz todo o esforço para conservar a unidade do Espírito dentro dessa comunidade. O homem cheio do Espírito Santo, ele cresce em seu conhecimento doutrinário e assim ele alcança a maturidade cristã. O homem cheio do Espírito Santo, ele não é enganado por falsos mestres. Hoje, muitos homens que se dizem cheios do Espírito Santo são os falsos mestres. O homem cheio do Espírito Santo é aquele que não vive mais como viviam os gentios. Ele vive agora de acordo com um novo padrão. Ele se revestiu de um novo homem e se despiu da sua velha natureza. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que aprendeu de Cristo através da Santa Palavra. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que o crente se revestiu de um novo homem, de uma nova vida. Também nós aprendemos que o crente, olhando para o versículo 25, ele abandonou a mentira e passou a falar a verdade. Nós vimos também que o crente, ele fica irado, mas ele não peca dando lugar ao diabo. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que no passado furtava, agora ele não furta mais, antes ele trabalha com as suas próprias mãos. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que só usa a sua língua para trazer edificação ao corpo de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, ele luta contra os seus pecados, pois ele sabe que os seus pecados entristecem o Espírito Santo de Deus, no versículo 30. No versículo 31, o crente é descrito como aquele que se livra da amargura, da indignação, da gritaria, da calúnia, de toda sorte de maldade. Também é descrito como sendo bondoso, compassivo com o próximo, perdoando uns aos outros, assim como Cristo perdoou os seus pecados, versículo 32. Adentramos no capítulo 5, a partir do versículo 3, indo até o versículo 4, aprendemos que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que nem sequer faz menção de coisas imorais e obscenas. Aprendemos também que o crente cheio do Espírito Santo são aqueles que não são cúmplices das obras das trevas, antes ele reprova essas obras. Esse foi um resumo básico do que aprendemos até agora. Encontramos no contexto que antecede a esse trecho que estamos estudando, os efeitos do Espírito Santo na vida do crente, quando o Espírito Santo está presente na vida dele, quando o Espírito Santo o enche. No versículo 15 e 16 do trecho que está diante de nós,
Não deu para tratar dele na semana passada por conta do tempo. Mas aqui nós aprendemos que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que é sábio no seu proceder. Ele aproveita ao máximo todas as oportunidades, porque ele leva em conta que os tempos são maus. Então, o crente cheio do Espírito Santo é aquele que é sábio, que não age como um tolo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Sendo assim, saber aproveitar o tempo com coisas que nos trazem edificação é sinal claro de sabedoria na palavra de Deus, e o contrário é verdade. Não aproveitar bem o tempo, desperdiçar o tempo com coisas inúteis, é sinônimo de tolice, de insensatez. Hoje nós vivemos em um tempo onde encontramos diversas distrações, nas redes sociais, nos canais de streaming, em outras banalidades, são coisas que roubam o nosso tempo, roubam o nosso precioso tempo, roubam o nosso tempo com a família, com a igreja, com os irmãos. Nós desperdiçamos tempo com tanta inutilidade, mas a palavra de Deus, ela nos ordena a agir como sábio. E o sábio é aquele que sabe aproveitar o seu tempo. Quantas e quantas horas da nossa semana nós jogamos na lata do lixo? Agora nos aplicativos, no iPhone, por exemplo, está lá quantas horas você gastou em redes sociais. Dá uma olhada. Aquilo é esmagador. Aquilo é um soco no estômago. Perceber o quanto de tempo nós jogamos na lata do lixo com coisas inúteis. Nós às vezes olhamos para os puritanos e falamos, uau, eles eram grandes homens de Deus, aqueles sim eram cheios do Espírito Santo. Mas se tinha uma coisa, uma característica presente na vida dos puritanos, era a percepção de que o tempo era uma coisa rara. Sobretudo pelo fato de que eles morriam mais cedo do que a gente. Morriam mais cedo. Então eles aproveitavam o tempo de maneira intensa. Jonathan Edwards, quando ele escreveu com 20 anos as suas firmes resoluções, uma de suas resoluções, a 70ª resolução, nela ele diz o seguinte, com 20 anos, já era velho para o tempo dele. Resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Eu não sei vocês, mas eu quero essa resolução para mim. Eu quero essa resolução para mim. Eu estou envolto num ambiente que joga iscas o tempo inteiro. Você está lá vendo as suas redes sociais, aparece um vídeo que você quer ver, um vídeo leva para o outro, aí você está lá passando o dia todo vendo vídeos no YouTube, e é assim também. Eu estou envolvido no mundo que é assim, vocês também. Nós devemos tomar cuidado para não desperdiçar o nosso tempo. Pois como dizia um antigo comercial no Brasil, o tempo passa, o tempo voa. Ontem eu tinha 20 anos. Hoje estou com 21, brincadeira. Hoje estou com 40 anos. Amanhã eu não estarei aqui. Amanhã eu estarei com o meu Senhor. O tempo passa. Eu olho para os meus filhos, eu percebo o quanto tempo passa. O Enzo nasceu, parece que ontem, já está com 8 anos. Daqui a pouco vai casar, vai embora de casa. O tempo passa. E o que vai sobrar quando o tempo passar? Eu espero que não sobre arrependimentos por não ter usado o meu tempo melhor com a comunidade da fé, de não ter usado o meu tempo de maneira mais profunda com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, de ter desperdiçado o meu tempo a ponto de não poder servir ao Senhor melhor. Eu quero essa resolução para a minha vida. Eu não quero mais desperdiçar o meu tempo com coisas inúteis. O tempo passa e o tempo voa. Neste ponto, nós somos campeões em encontrar desculpas, não é verdade? Nós encontramos inúmeras desculpas porque nós nos envolvemos com certas atividades diárias. Mas o fato é que não há desculpas.
Não há desculpas para não se envolver na comunidade da fé. Não há desculpas para não usar o seu tempo com a sua família, com os seus irmãos. Não há desculpas. Nós desperdiçamos tempo com tantas e tantas coisas inúteis. Às vezes para Deus a gente não tem tempo mesmo, né? Para a família talvez a gente não tenha tempo. Mas a gente encontra tempo para assistir um jogo de futebol, a gente encontra tempo para fazer inúmeras coisas. Coisas inúteis. Coisas que nos colocam no patamar de tolo, porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo, que era para ser dado à comunidade, à família, a Deus, com essas coisas. Eu tenho dito a alguns irmãos aqui, já falei com vários irmãos, que não tem tempo com a sua família. Irmãos que estão trabalhando muito na fábrica, gastam muito tempo. Eu tenho dito aos irmãos que ajustem os seus gastos e procurem um trabalho que você consiga estar mais tempo com a sua família. Procure um trabalho no qual você consiga estar mais tempo com a comunidade da fé. Às vezes nós trabalhamos que nem um louco porque nós pensamos no conforto dos nossos filhos. Para dar coisas para eles, uma casa boa, os brinquedos que eles querem. Quando na verdade, às vezes o que eles querem nem é isso. Eles preferem estar à presença do Pai. A grande questão não é nem o que eles querem, é o que eles precisam. Os nossos filhos, eles precisam de pais que amam a Deus, pais sábios, tementes a Deus, no lar para instruí-los, para ensiná-los a serem sábios também quanto ao seu tempo. Nós já aprendemos, no primeiro ponto, o que significa deixar-se encher com o Espírito Santo. Nesse segundo ponto, nós aprendemos quais são as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Agora eu quero entrar no terceiro ponto com você. De que maneira eu me deixo encher com o Espírito Santo? Tá, você falou que tem que ser cheio com o Espírito Santo, que precisa ser cheio, a palavra está dando uma ordem, mas como? De que maneira eu me deixo encher pelo Espírito Santo? O versículo 17 nos ajuda a responder. E depois nós vamos recorrer a um texto correlato lá de Colossenses. De que maneira eu me deixo encher pelo Espírito Santo? Resposta: sendo habitado pela palavra de Deus. É simples, é curto e grosso. Sendo habitado pela palavra de Deus. Olha o versículo 17. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O sábio, que é proposto aqui nesse versículo, no versículo anterior, que é aquele que aproveita bem o seu tempo, o sábio é aquele que procura compreender a vontade do Senhor. Onde é que está a vontade do Senhor revelada? Na sua santa palavra. Não é no jornal, não é no Facebook, na sua santa palavra. Ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser cheio da palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas entendem de maneira equivocada esse assunto. Alguns entendem que ser cheio do Espírito Santo é marcado por falar em línguas, cair no Espírito, experimentar um suposto arrebatamento. Mas de acordo com a palavra de Deus, o homem que vive na plenitude é aquele que compreende a vontade do Senhor. Ele compreende a vontade do Senhor para ele na família, no trabalho, na sociedade e na igreja. Mas a grande questão é como tomar ciência da vontade de Deus para nós. Repito, só existe um meio. Através da revelação especial de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso manual, que nos ensina a como sermos mais parecidos com o nosso Deus. Nós já aprendemos, já com o nosso irmão Rogério, que a carta de Paulo aos Colossenses é a carta irmã gêmea da carta aos Efésios. Um mini resumo. É uma carta correlata que deve ser lida em conjunto. No texto correlato de Colossenses, nós encontramos exatamente a mesma divisão que foi feita nessa epístola. Nós podemos dividir o texto que se inicia agora no versículo 18 e vai até o capítulo 6, versículo 9, em 3 partes. Essas 3 partes estão presentes lá em Colossenses. Quais são as 3 partes? Temos uma ordem, temos um resultado e temos as evidências. Compare comigo. Em Efésios,
Sejam cheios do Espírito Santo. Ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o resultado? Adoração, exortação, gratidão e submissão. Evidência, relacionamentos harmônicos. Relacionamento em casa, na igreja, no trabalho. Basicamente essa é a ideia de Paulo, tanto em Colossenses quanto na carta de Paulo aos Efésios. Se você prestar atenção, o resultado em Colossenses e Efésios são exatamente o mesmo. Assim como também as evidências. Exatamente igual. Paulo colocou, em outras palavras, a mesma ideia. Mas se você prestar atenção na ordem, a ordem foi mudada. Pelo menos parece que foi mudada, ela não foi mudada. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é ser ricamente habitado pela palavra de Deus. Olha a ordem lá em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha a ordem em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Para o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo e ser ricamente habitado pela palavra de Deus é a mesma coisa. Porque o que ele descreve a seguir são exatamente iguais, as mesmas coisas. Eu coloquei nesse não dá para vocês perceberem, mas eu coloquei a cor que dá para ter uma ideia. Em Efésios 5,18, o apóstolo nos manda ser cheio pelo Espírito Santo. Quando você corre para Colossenses 3,16, ele diz que a palavra de Deus, de Cristo, habite ricamente em vocês. A seguir, no que está em azul, Paulo diz, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, e louvando com o coração ao Senhor. Isso está em Efésios. Aí você vai para Colossenses, no versículo 16, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A mesma coisa. A seguir, em amarelinho, ele diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Isso em Efésios. Você corre para Colossenses, ainda no versículo 16, ele termina dizendo que nós devemos instruir uns aos outros, aconselhar com gratidão no coração. A gratidão está presente em Efésios, também está presente em Colossenses. Aí você chega ainda aqui no versículo 6, no versículo 26, aliás 20, na parte que está em verde, lá em Efésios ele diz, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja em Colossenses, a mesma coisa. E tudo o que fizer, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí, em azul, Paulo começa a instruir aqui as mulheres, as esposas, em Colossenses e Efésios, a mesma coisa, a mesma realidade. O que mudou? Apenas a ordem inicial. A primeira ordem é, sejam cheios do Espírito Santo, a ordem em Efésios. A ordem em Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É a mesma coisa. Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Me deixando se encher pela palavra de Deus. Não tem jeito, é meditando nela, é estudando, é amando a palavra de Deus. Mas quais são os resultados encontrados naqueles que estão cheios do Espírito Santo? Quais são os resultados? O que acontece quando o crente fica cheio do Espírito Santo? O que é que muda nesse cidadão? No versículo 19, nós encontramos o resultado do que é ser cheio do Espírito Santo ou ricamente habitado pela palavra de Deus. Versículo 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao nosso Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste verso, o apóstolo Paulo, através de 4 particípios, falando, cantando, louvando e dando graças, ele pinça os resultados do que é ser cheio do Espírito Santo. Quais são as características, as evidências de que alguém é cheio do Espírito Santo? É interessante que, a partir do próximo sermão, Paulo tratará da vida no lar, do papel da mulher, do papel do homem, o papel dos filhos. E para Paulo, só é possível a mulher cumprir o seu papel, o homem e os filhos, se a família for cheia do Espírito Santo ou cheio da palavra de Deus. Sendo assim, se você quiser hoje saber se alguém é um homem de Deus, cheio da palavra de Deus ou cheio do Espírito Santo, tem uma forma muito fácil. Vá até o lar de tal pessoa. Veja como ele trata a esposa,
Veja como a esposa trata o marido. Veja. Ali você vai descobrir se aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque Paulo entende que essa plenitude do Espírito Santo pode ser percebida no lar, na sociedade e na igreja. Mas a primeira característica que aparece aqui no nosso texto é a comunhão. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Percebe a coletividade do texto? Falando entre vocês. Paulo está se dirigindo à comunidade, aos membros dessa comunidade. Nós somos instruídos a falar entre nós salmos, hinos, cânticos espirituais. Lembra que a língua foi a pauta de Paulo nos textos anteriores? Ele falou que não devemos falar a mentira, falar a verdade, não devemos falar palavras torpes, não deve sair imundícia das nossas bocas. Agora a língua volta à tona mais uma vez. Paulo agora está nos dizendo que quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele consegue cumprir aqueles imperativos que nós aprendemos. Ele consegue falar coisas que edificam. Ele consegue falar um com o outro, expondo a palavra de Deus, falando sobre as coisas de Deus, até mesmo cantando. Nós já aprendemos então que a língua, ela ganhou um destaque nos escritos de Paulo, e mais uma vez ele aparece aqui. Sabe por quê? Porque a língua, assim como ela pode ser um instrumento de Satanás para dividir a igreja, Paulo entende que a língua daquele que é cheio do Espírito Santo também pode ser um grande instrumento usado pelo Espírito Santo para que a unidade da igreja cresça cada vez mais, para que haja instrução, para que haja aconselhamentos. Nós devemos, então, se lembrar que devemos encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Lembra que a boca fala do que está cheio o coração? A boca fala do que está cheio o coração. A língua, então, ela é um dos instrumentos de averiguação no meio do corpo de Cristo. É fácil você identificar alguém cheio do Espírito Santo. Basta conversar, basta conviver. Basta andar com essa pessoa. Você vai perceber o que sai da sua boca. Mais uma vez, é preciso lembrar das palavras de Jesus. A nossa boca fala do que está cheio o coração. O que é que deve sair, então, da boca do homem que é cheio do Espírito Santo, quando ele se reúne com os seus irmãos? Resposta: falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. De acordo com o texto correlato de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Também podemos chegar à conclusão que Paulo tem em mente o uso de salmos, hinos e cânticos espirituais para instrução e aconselhamento mútuo. É o que está lá. Instruindo e aconselhando-vos com salmos, cânticos espirituais, com a palavra de Deus e com todos os meios possíveis para a edificação do corpo de Cristo. Mas há um segundo efeito, ou um segundo resultado encontrado naqueles que estão cheios do Espírito Santo no nosso texto. A adoração. Isso está lá na parte B do versículo 19. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. A parte A, ali nós percebemos um contexto coletivo. Entre vós, entre vocês. Agora Paulo parte do coletivo para o individual. Indivíduos nessa comunidade, cantando e louvando com o coração. Aqui é individual. Coletivamente, todos nós fomos chamados a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E individualmente, o crente cheio do Espírito Santo é aquele que louva seu Deus com todo o seu coração. Preste atenção no texto. Cantando e louvando. Olha o adendo. Com o coração ao Senhor. Com o coração ao Senhor. O crente cheio da palavra de Deus, como foi dito aqui na abertura, é aquele que anseia pelo dia do Senhor, pelo domingo, para estar com os irmãos, para se alimentar da palavra. Ele anseia por estar aqui.
Ele não trata o dia do Senhor como um mero dia que tanto faz se eu ir ou não. Ele faz todo o esforço para estar aqui no dia do Senhor, porque Ele ama o seu Deus. Ele ama a comunidade da fé. Ele sabe que estar aqui, no meio dos irmãos, participando do culto público, é um meio de crescer, de se encher com o Espírito Santo. O texto é coletivo, mas o texto também é individual. Nesse ponto, com relação ao culto público, todos nós corremos dois riscos. Dois riscos. Eu quero apresentar a vocês quais são os riscos. O primeiro risco é que você pode vir ao culto público e ativar o seu modo stand-by. Seu corpo veio, mas a sua mente ficou na sua casa. Aí a imagem, um homem chegando na igreja, né? Bem-vindo à igreja, você não vai precisar mais disso. É uma imagem jocosa, é claro, mas o nosso contexto não é esse. Nós não pedimos para você, não tiramos o seu cérebro. Nós pedimos para você não esquecer na sua casa. Você precisa do seu cérebro. O nosso culto a Deus é um culto racional. É o que a palavra de Deus diz. Portanto, é preciso que você use esse 1,3 kg de cérebro que está na sua cabeça para cultuar a Deus com o seu entendimento, prestando atenção no que está sendo dito. É necessário prestar atenção nas letras das músicas, refletir. Não é apenas cantar, balbuciar essas letras. É preciso refletir. Lutero dizia que o sermão é o hino, uma música, é um sermão cantado. E as músicas são escolhidas para adoração e instrução. É preciso prestar atenção, é preciso refletir no que você está cantando. Não é só ligar o modo automático e sair balbuciando as palavras. É preciso usar a mente, é preciso usar o cérebro, é preciso prestar atenção naqueles que estão fazendo abertura. Eles estão expondo os salmos, a palavra de Deus. É preciso prestar atenção. Podemos cair no erro de deixar o nosso cérebro em casa. Por isso é preciso fazer todo o esforço para se concentrar na hora do culto público. Eu sempre digo a vocês que devemos deixar as nossas preocupações lá do lado de fora. Devemos deixar a conta lá para pagar na segunda-feira. Aqui nós precisamos, com o coração, adorar o nosso Deus. Com o coração. O outro erro que nós podemos cometer, além de esquecer o cérebro em casa, é esquecer o coração. Você pode até trazer o cérebro. Você usa o cérebro racionalmente aqui, você é bem racionalista, você só pensa, tá? Usa o seu cérebro muito bem. Mas você não pode esquecer o seu coração. O texto que está diante de nós diz que nós devemos adorar a Deus com o nosso coração. É com a mente e com o coração. A nossa adoração pública, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser robótica. É preciso louvar a Deus com o nosso coração, não apenas com os nossos lábios, não apenas com a nossa mente. É preciso essa adoração apaixonada. Eu vou dar um exemplo muito ruim, mas ele é útil. Você já deve ter visto como age um torcedor de futebol no estádio como um louco. Eu não estou falando para você imitar isso, não, loucura, sair gritando, pulando, abraçando. Ei. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que um jogador de futebol, um torcedor de futebol, ele age com todo o seu coração. Aí esqueceu o cérebro em casa, né? Age com todo o seu coração. Ele age assim, por quê? Porque o coração dele está naquilo. Eles até saem no soco um com o outro. Quando nós agimos com o coração, nós fazemos com vigor, com paixão. A coisa não é mecânica. Não é mecânica. Tem pessoas que se faltar no culto, na outra semana, está tudo igual. É tudo igual, porque deixou o coração em casa, o cérebro também, só veio de corpo presente. Mas nós devemos ter em mente as palavras de Jesus em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. E que palavra dura é essa de Jesus? Jesus está ali no embate com os fariseus. Os fariseus estão reclamando dos discípulos de Jesus. Eles não lavam a mão para comer.
Eles estão quebrando aí umas regras que nós criamos. Aí Jesus então começa a repreendê-los. Começa a mostrar que, na verdade, esses fariseus que alegavam aí ser os que se assentam à cadeira de Moisés, Jesus mostra, vocês estão quebrando a lei de Deus. Sabe por quê? Vocês criaram um sistema chamado Corban, né, um sistema social na qual o filho, quando os pais morrem, os filhos quando o filho morre, ele tem que assinar um documento, uma espécie de procuração, dando todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, todos os seus bens para os sacerdotes. Hein? E aí Jesus diz, olha, vocês fizeram isso, vocês criaram essa lei aí, essa regra. Mas a Bíblia diz que devemos honrar o pai e mãe. Com isso, vocês estão violando a lei de Moisés. Mas quem eram os fariseus ou os religiosos do tempo de Jesus? São aqueles que iam no templo, que batiam no peito, que falavam, somos detentores da cadeira de Moisés, nós nos assentamos. Após Jesus então mostrar aos fariseus que eles criaram leis que violam a própria lei de Moisés, Jesus se dirige a eles usando uma profecia de Isaías. Preste atenção no que o Senhor disse e leia esse trecho com tremor e temor. Mateus 15, 7 e 8. Olha o que Jesus disse. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Os fariseus honravam a Deus com os lábios. Afirmavam que adoravam a Deus, que cumpriam a lei. Até usavam o cérebro, não? Mas o coração estava longe do Senhor. Esse tipo de adoração é uma adoração em vão, segundo Jesus. E nós podemos cometer o mesmo erro dos fariseus. Podemos, domingo após domingo, honrar a Deus com os nossos lábios, mas os nossos corações longe do Senhor. Sendo assim, irmãos e irmãs, no próximo domingo, quando você estiver vindo para o culto, quando você estiver fazendo cacudinha ali na sua bolsa, para ver se você não esqueceu a Bíblia, para ver se você não esqueceu o material para a escola bíblica dominical, dê uma checada também para ver se o coração e o cérebro não estão ficando para trás. Dá uma olhada, olha na bolsa, esqueci o cérebro, volta para pegar. Porque sem cérebro, sem coração, estar aqui é inútil. Estar aqui é inútil, a sua adoração será vazia. Vazia. Tão vazia quanto a de um fariseu. O terceiro resultado, encontrado naqueles que estão cheios do Espírito Santo, nós já vimos que o primeiro é a comunhão, a adoração e por último a gratidão. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma outra característica de alguém cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que é grato. É grato. Por que ele é grato? Porque ele aprendeu pelas Sagradas Escrituras, né? Para ser cheio do Espírito Santo tem que ser ricamente habitado pela Palavra de Deus. Se ele é habitado pela Palavra de Deus, então ele aprendeu pelas Escrituras acerca da sua condição anterior. Ele aprendeu que, anteriormente, ele era alguém depravado, alguém que estava morto em seus delitos e pecados, alguém que nasceu com uma natureza corrompida, alguém que merece o inferno, alguém que merece toda a justiça de Deus. Todo ser humano é assim, isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Então nós aprendemos isso na palavra de Deus, nós chegamos aqui cientes de que merecíamos a condenação, o juízo severo de Deus, merecíamos o inferno, a condenação eterna, mas Deus, que é rico em misericórdia, não nos deu isso. Ele mudou a nossa situação, Ele mudou a nossa condição, Ele nos amou incondicionalmente. É por isso que Romanos 5,8 diz que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido quando éramos pecadores. Nós sabemos disso porque nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, nós aprendemos essas verdades. Isso aqui é o Evangelho.
É a mensagem de um Deus que nos amou apesar dos nossos pecados, um Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos comprou incondicionalmente. Todos nós merecíamos o inferno, essa é a verdade, mas Ele não nos deu o inferno. Agora, como um crente cheio do Espírito Santo, ou cheio da palavra, alguém que aprendeu essas verdades, que subiu alto da montanha, como ele pode ser ingrato? Como que pode ser ingrato? O puritano Jeremiah Burroughs dizia o seguinte: qualquer coisa desse lado do inferno é pura graça. Ah, faltou, estou doente, faltou pão, não tenho o que eu quero, as coisas não estão indo bem. Mesmo assim é pura graça, porque você merecia algo pior do que isso. Você merecia o inferno, você merecia a condenação. E essas coisas se tornam pequenas quando nós as submetemos ao Evangelho, ao glorioso Evangelho. Porque o Evangelho revela aquilo que éramos e o que nos tornamos em Cristo Jesus. Sendo assim, como eu posso ser ingrato? Como a ingratidão pode estar em meus lábios? Só tem uma resposta: porque eu estou vazio da palavra de Deus, ou porque eu estou desconsiderando o Evangelho e agindo como um tolo. Porque se eu sou alguém cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou alguém cheio da palavra, e eu entendo o Evangelho, eu compreendo o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós sentimos, é sobre o que nós entendemos. Nós entendemos a nossa condição, sabemos do que fomos salvos. Então, só nos resta gratidão. A ingratidão nos lábios de um crente é algo inaceitável. É inaceitável. Revela a sua ignorância ou desprezo quanto ao Evangelho. Ou um, ou outro, ou os dois. Que a gratidão seja percebida no nosso falar. Que a gratidão seja percebida na nossa maneira de agir, na nossa maneira de tratar a situação. Sendo assim, porque se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A pessoa ingrata é aquela pessoa que vive reclamando. Porque a ingratidão desemboca em murmuração naturalmente. Quer se queixar? Se queixe dos seus pecados. Não se queixe da vida. Não se queixe da sua situação. Para de reclamar da sua vida. Para de reclamar da sua situação, da sua condição. Pare de procurar defeito nas pessoas. Olhe para você. Veja que você é alguém defeituoso. Pare de se reclamar da sua vida. A vida que você tem hoje é a vida que Cristo te deu. Olhe para Cristo. Para que você tivesse a sua vida eterna, a vida espiritual, Ele teve que dar a vida dele. Olhe para Ele. Então, por que você se queixa da sua vida? A vida que Cristo te deu, quando Ele, na verdade, morreu a sua morte. Por que a sua alma anda tão descontente assim? Por que o teu coração está cheio de queixas, cheio de amarguras? Queixas essas que te faz vomitar descontentamentos. Lembre-se, a boca fala do que está cheio o coração. Sendo assim, que o contentamento seja a mais alta expressão daquilo que está no nosso coração. E quando o seu coração te ludibriar, lembre-se da cruz de Cristo e encha o seu coração com as doutrinas que nós aprendemos até aqui. Eu tenho certeza que isso por si só será suficiente para sufocar o seu maldito descontentamento. Eu tenho certeza que isso será suficiente para brotar a mais linda flor do contentamento no seu jardim. O homem cheio do Espírito Santo não é ingrato. Ele é grato porque ele entende o Evangelho, ele compreende. Se você é alguém que ainda não foi alcançado pela graça de Cristo, isso significa naturalmente que você está debaixo da maldição. E que você não pode cumprir essas coisas que eu estou dizendo a você. Porque para cumprir essas coisas, ou esses mandamentos, essas ordens, é preciso ter um novo coração, ser cheio do Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo.
A Bíblia descreve o homem sem Deus, sem Cristo, como alguém que está debaixo de maldição. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, é dito que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Todos nós estávamos debaixo dessa maldição, a maldição da lei. Que lei é essa? É a lei santa, perfeita e justa do nosso Deus. E Ele trata com severidade aqueles que violam a sua lei, aqueles que transgridem a sua lei. Como nós sabemos pela palavra de Deus, todo ser humano nasce debaixo de maldição. Todo ser humano viola a lei de Deus. Só existe uma solução para sair debaixo dessa maldição. E a solução está no próprio texto de Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que Ele fez para me redimir da minha maldição, da maldição da lei que estava sobre mim, do juízo severo que estava sobre mim. Sabe o que Ele fez? Ele se tornou maldição em meu lugar. Por isso Paulo diz, maldito, citando o texto do Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, o meu Senhor, se fez maldito no meu lugar. Do contrário, eu estaria debaixo da maldição da lei. Sabe por quê? Porque eu sou um transgressor da lei. E se você ainda não tem Cristo Jesus, é assim que Deus te vê, como um transgressor da lei. Você transgrediu toda a lei de Deus. Espera aí, não transgredi toda a lei de Deus, afinal eu não matei, eu não roubei, eu não fiz essas coisas. A Bíblia trata qualquer pecado como uma transgressão ou uma violação de toda a lei de Deus. Dessa forma, por você violar toda a lei de Deus, você é tratado como um inimigo. Como um inimigo dele. E o que você pode esperar? Juízo, condenação, choro e ranger de dente. Meus amigos, sem Cristo é assim que você será tratado. Você será tratado como um transgressor da lei, como alguém que violou a santa lei de Deus. Por isso só lhe resta condenação eterna, só lhe resta choro e ranger de dente. Você não pode fazer nada para mudar a sua condição, a sua religiosidade. Não muda nada a sua condição diante de Deus. As suas supostas boas obras também não mudam nada. De acordo com a Bíblia, o seu melhor ato de justiça é como um trapo imundo na presença do Senhor. Então a sua religiosidade ou as suas boas obras não servem para absolutamente nada, porque não foram as suas boas obras que morreram na cruz. Não foi a Igreja Batista Reformada que morreu na cruz. Foi Cristo Jesus que suportou a maldição da lei no meu lugar. Caros amigos, talvez você se sinta confortável com a sua situação. Talvez essas palavras não te incomodem pela condição em que você está hoje. Você mora no Japão, sua vida é tranquila. Você tem seu carro, tem sua casa, você tem a sua condição. Está tudo em paz, tranquilo. É a vida que muitas pessoas queriam ter no Brasil. Você tem. Mas eu tenho que dizer a você que o tempo passa, o tempo voa. Um dia você estará diante do justo juiz. Um dia você experimentará a morte. E quando isso acontecer, você estará diante do Todo-Poderoso, que te julgará com a mais alta severidade, porque você é inimigo dele. E não se ofenda comigo, a Bíblia diz isso. Você é inimigo dele. Não me leve a mal. Essas não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Eu repito, um dia você estará diante de Deus, que Ele julgará segundo as suas más obras. Naquele grande dia, você será tratado como alguém que violou a lei de Deus e passará toda a eternidade distante, experimentando choro e ranger de dente. Talvez você não se sinta tão pecador assim, né? Afinal, você não matou ninguém, não fez nada de errado na sua mente. Mas eu sei que você, pelo menos um pecado na sua vida você cometeu. Por menor que você julgue que ele seja, ele é uma transgressão a Deus. Quando nós olhamos para o casal no jardim do Éden, Adão comeu uma fruta. Uma fruta. Qual foi o pecado de Adão? Comeu uma fruta. Ele não matou ninguém para comer essa fruta. Ele não roubou ninguém para comer essa fruta.
Sabe o que aconteceu com ele? Experimentou a morte física, eterna, espiritual, foi expulso da presença de Deus. E agora precisava de um mediador, de um redentor para se relacionar com o seu Deus. Talvez você não cometeu esses pecadinhos, mas você está morto fisicamente, espiritualmente e eternamente. Fisicamente você ainda está respirando, mas logo você vai morrer também. Todos nós nascemos debaixo da maldição. Então, o que é preciso fazer? É preciso olhar para a cruz com fé. É preciso vislumbrar o nosso Redentor. É preciso ouvir as gotas de sangue caindo daquela cruz. É preciso ouvir o brado de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? É preciso ouvir as palavras de Jesus: está consumado. Olhe para Ele com fé. Se arrependa dos seus pecados. Receba a redenção por meio do seu sangue. Só assim a sua condição será revertida. Do contrário, choro e ranger de dente. Amigos, que o Espírito Santo te convença dos seus pecados. Que Ele abra os teus olhos para que você consiga compreender essas verdades. Eu não posso te convencer. Eu não tenho esse poder de persuasão, é Ele que faz isso. E eu peço que Ele faça isso. Que Ele abra os teus olhos. Que você consiga perceber sua pecaminosidade. E perceber que sem Cristo não há solução para você. Que o Espírito Santo trate no seu coração, trabalhe em você, para que você compreenda essas verdades. E que um dia você seja alguém redimido. Mais do que isso, que você seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos dessa comunidade, que não venhamos a nos embriagar com vinho, pois isso nos levará à libertinagem, mas que deixemos-nos encher pelo Espírito Santo de Deus. Que venhamos a valorizar a comunhão com os santos, que a nossa adoração seja prestada com todo o nosso coração, e que a gratidão seja percebida no nosso falar. Vamos orar. Curva sua cabeça.